Salve, salve, rapaziada. Isso é pra vocês verem o meu compromisso com vocês, tá? Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é meia-noite e 54. E eu tô aqui fuçando no YouTube, olhando algumas coisas e achei um vídeo que eu achei interessante. Falei, cara, quer saber? Vou gravar um react pra rapaziada que eles vão gostar. Japonesinho que teve 2.600 matches no Tinder em 5 meses. Sendo que antes ele não tinha match nenhum. E ele conta aqui exatamente a transformação dele. O vídeo tá em inglês. Eu vou meio que resumir pra vocês, tá? Instantaneamente, ao mesmo tempo que a gente assiste, tá? Então eu vou deixar o volume dele baixinho e eu vou falando por cima, beleza? Então, sem enrolação, bora lá. Primeiro botar aqui na tela. Tá aí, ó. Vamos lá. Ó, ele tá falando que são as fotos antigas dele e as novas dele, tá? Ó, e aí o que ele fala aqui? Eu sou a mesma pessoa, só que as mulheres respondem diferente para as fotos mais atuais. Então ali vocês viram 3 fotos dele. Uma era quando ele começou, outra é uma pequena evolução e outra quando são as fotos atuais que ele tá usando, tá? E aqui ele vai mostrar agora a linha do tempo. Deixa eu acelerar um pouco o vídeo aqui para não ficar tão chato. E aí eu vou falando enquanto ele vai explicando, tá? E aí aqui ele explica que usava o Tinder e o Bumble. E essas aqui eram as fotos dele, tá? Ele usa óculos, então nas fotos do Tinder ele não colocou óculos. Ele falou assim, no início, lá atrás, quando eu usava essas fotos, os meus resultados não eram bons. Ele tinha matches apenas de algumas garotas que estudaram com ele na escola. Aí ele falou o seguinte, eu não levei pra frente esses matches, eu não sabia se elas gostaram de mim mesmo ou só deram match em mim porque estudamos juntos. E aí veio a pandemia e aí ele desistiu dessa parada de aplicativo de encontro. Aí avançamos pra 2022, quando ele decidiu voltar a usar aplicativo de relacionamento, tá? E olha só, esse aqui era a aparência dele. Pô, tá mal, né? Não tem como se apresentar assim, né, Japinha? E aí o que ele fez? Ele vai botar numa lista agora quais foram as mudanças que ele fez pra voltar com tudo no aplicativo, tá? Então aqui, primeiro, ele deu uma emagrecida. Ó, melhorou bastante, né? Aí ele fez acho que LASIK, deve ser uma cirurgia nos olhos pra tirar os óculos, ou seja, ele não precisa mais usar óculos. Mudou o corte de cabelo. Ele disse que a mãe dele cortava o cabelo dele, e aí o que ele fez? Ele decidiu pagar não sei quantos $200 num corte de cabelo em Nova York. E ele disse que nem vale tanto o corte de cabelo, mas só o fato dele trocar e mudar já melhora a confiança dele. Ele também fala aqui no número 4 aqui, ó, que melhorou o estilo das roupas que ele usa. E ele começou a tirar fotos com intenção. Ao invés de tirar fotos só por tirar, ele tirava fotos específicas para os aplicativos de relacionamento. E ele também dava uma pequena editada nas fotos dele, tá? E aquele detalhe, ele fala assim, ó. Eu não minto quem eu sou. Eu não tento enganar as mulheres com uma imagem mais bonita do que eu realmente sou, justamente para não causar aquela decepção. Mas eu dou uma melhorada no que dá. Beleza, vamos lá. E ele tá falando aí, ó, em 2019 ele teve 20 matches e em 2023 ele teve 30 por dia, ou seja, em 2019 ele teve 20 matches no ano todo. Agora, em 2023, né, 2022, 2023, ele teve 30 matches por dia, só com essas mudanças iniciais que ele fez, tá? Ó, aqui tem um resuminho do Tinder dele, ó. Ele trombou com 21 mil mulheres, deu like em 13 mil, deu match com 2.610 e abriu o chat com 1.302. Nada mal, hein? E aí ele fala aqui que o match rate dele, né, a taxa de matches é de aproximadamente 20%, tá? Mas ele assume aqui uma parada que é muito interessante. Ele fala assim, cara, eu dava like em todo mundo, não importava muito com a aparência da menina, eu queria testar mesmo os resultados e tal. E aí aqui ele traz uma percepção dele, né, que em 2019 ele tava gordinho, em 2023 ele tava muito mais bonito, então provavelmente isso que fez com que ele melhorasse os matches dele, mas isso é óbvio, né. Outra coisa que ele fala aqui que eu acho bem interessante é que houve uma popularidade da cultura coreana no mundo, ou seja, o aspecto dele, né, ficou mais bonito para as mulheres. As mulheres começaram a gostar mais de coreanos, talvez por causa das novelas coreanas, sei lá, K-pop, essas paradas aí. E ele fala assim, cara, ficou mais fácil, mas o fato dele ter ficado mais bonito também, provavelmente ajudou. Outra coisa que ele fala que é muito interessante, cara, é o seguinte, a questão da idade, tá? Aqui, ó, por exemplo, quando ele tinha 20 anos, as mulheres, elas têm uma questão de pré-seleção que elas não dão match em caras mais novos que ela, geralmente, tá?
A não ser quando as mulheres estão já numa faixa de 35 pra cima, daí elas dão like em caras mais novos. Mas quando a mulher é mais nova, ela não dá like. Então, em 2019 ele tinha 20 anos. Então, ele só dava like em mulheres de 20, ele só recebia like de mulheres de 20 e de 19 e de 18. Só que em 2023 é como se ampliasse a pool de mulheres que ele poderia ficar. Por quê? Porque ele tinha 23 anos. Então, ele tinha mais opções de mulheres que deram like nele. Então, ele acredita que isso também é um fator determinante. Ah, outra coisa. Ele teve mais matches porque ele também usou diferentes aplicativos, ele testou vários. Então você pode ver aqui que o nosso querido Japinha, ele é bem empenhado aqui em testar as paradas, mudou foto, sabe, contratou fotógrafo, ele vai falar que é isso ainda, tá? E aí ele fala aqui que ficou horas trocando ideia, conversando com mulheres e por aí vai. Aí aconteceu dele começar a namorar. Namorou durante 1 ano e depois terminou. Aí ele falou que em 2024 ele conseguiu aproximadamente uns 200 matches, ele foi a vários encontros, ele inclusive usou os aplicativos de relacionamento durante viagens, tá? E conseguiu bastante matches. Ó, e aí o que, que ele fez? Durante as viagens ele aproveitou para tirar várias fotos bonitas, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês, a importância das fotos. E principalmente foto de viagem, porque dá uma percepção aí de que você é um cara que tem grana, que tem condição financeira, que tem bom gosto e por aí vai. E aí ele tá dizendo que em 2025, cara, os resultados dele subiram igual foguete. Ele teve aí, ó, de 50 a 100 matches por dia nos aplicativos. Então, enfim. E ele finalmente entendeu como é ser uma mulher no aplicativo, porque ele disse que tinha tantas opções que ele não valorizava as opções que ele tinha, que ele mal conversava com algumas mulheres, que às vezes ele se interessava por uma mulher e depois de tempo ele se interessava por outra, daí ele já parava de falar com a primeira pra falar com a segunda, daí depois ele conhecia outras e falava e ficava trocando de opções assim, sabe? E acontece, né, cara, quando você tem muita opção, você acaba não focando numa só. Então isso aí acaba prejudicando seus resultados, sabe? Ele tá dizendo que deu match em várias garotas, daí depois foi olhar as fotos e não gostou tanto, daí meio que desistiu. Ah, aí, outra coisa é que ele dava uma editada nas fotos dele, daí ele começou a se perguntar, será que eu tô enganando as mulheres? Será que eu tô fazendo elas sofrer e tal? Ah, uma coisa. Ele fez uma cirurgia plástica também. Daí eu pesquisei nos comentários desse vídeo aqui e a cirurgia foi no nariz e nos olhos, tá? Então ele fez alguma cirurgia plástica esperando que isso tornasse ele mais aparência, com uma aparência melhor e desse mais resultados pra ele. E no final ele constatou que não fez tanta diferença. É porque assim, ó, ele tava dando muito match no aplicativo, mas ele não tava conseguindo desenrolar bem nos encontros, entendeu? Ele não tava se conectando com as mulheres no encontro. Então ele tava achando que era porque as mulheres achavam ele bonito pela foto e não pessoalmente. Então por isso ele decidiu fazer uma cirurgia plástica pra agradar as mulheres mais, digamos assim, né? Não que ele tenha que agradar, porque ele fez por ele mesmo, mas eu digo assim, que a garota viu ele na internet, achou ele bonito, daí via pessoalmente, ele achava que era isso, por isso que não tava conseguindo se conectar com as mulheres, entende? Ó, ele não notou tanta diferença nos resultados dele depois da cirurgia. E ele começou a subir os padrões e começou a dar match em mulheres que realmente interessavam mais ele e tal. E aí ele falou que parou de ir pra tantos encontros porque perdeu um pouco a motivação. Ele disse que 80 a 90% dos encontros que ele foi foram antes da cirurgia. Então ele fez uma cirurgia pra melhorar de aparência, mas isso não resultou muita coisa, mesmo porque ele também já tava desmotivado em ir pra esses encontros, né? Ó, essas aqui foram as fotos mais recentes que ele postou. Realmente, cara, são fotos muito boas, tá? Fotos onde ele tá com expressão facial legal, foto onde ele tá em lugares, essa aqui é uma ponte no Brooklyn lá, Brooklyn Bridge, se eu não me engano, em Nova York. Aqui, tipo, um visual legal também, um pôr do sol bacana. Aqui dentro do elevador não gosto muito mais, fazer o quê? São fotos boas, não dá pra negar. E é aquilo que eu sempre digo, né? Fotos faz muita diferença. O seu perfil faz muita diferença, sabe? Olha só, agora vem uma das partes mais importantes do vídeo. Ele falou o seguinte, mas o que de fato dá resultado em aplicativos de relacionamento? Daí ele falou assim, ó, perder 10 libras, né? Não sei quanto que é 10 libras, quantos quilos ele perdeu. Deve ter perdido uns 15 quilos ali, né? Naquela transformação que ele fez no corpo dele. Daí ele falou assim, ó, perder 10 pounds, né? Provavelmente não será o suficiente. Contratar um coach de relacionamentos para te ensinar a praticar melhor o texto, talvez não seja o suficiente. Contratar um fotógrafo para tirar suas fotos, talvez não seja o suficiente. Por quê? Provavelmente, para você ter resultado, você tem que fazer tudo isso. E é o que eu sempre falo pra vocês. Eu decidi fazer esse react por causa dessa frase dele. Ele falou, cara, ficar bonito não vai ser o suficiente, conversar melhor com elas não vai ser o suficiente, contratar um coach de sedução não vai ser o suficiente, tirar fotos melhores, postar fotos melhores, criar perfis melhores não vai ser o suficiente. Sabe o que vai ser suficiente? É você fazer tudo isso. Infelizmente, é a realidade. Hoje,
Aplicativos de relacionamento só vão premiar os 10% melhores. E o resto vai ficar lá, sem opção nenhuma. Vai ficar lá no limbo. Por quê? Porque, infelizmente, esses aplicativos são cruéis. E tem gente que vai odiar a regra do jogo e tem gente que vai usar a regra do jogo a seu favor, sabe? O que ele tá falando assim, você tem que se dedicar, melhorar e não voltar atrás, entendeu? Tem que fazer o possível para ser o mais bonito nas fotos. Ele fala aqui que aplicativos de relacionamento são uma competição. Aplicativos de relacionamento são uma competição onde você precisa destruir os outros homens, como se fosse assim, sabe? Você precisa massacrar os outros homens nessa competição. Para ter resultados, você precisa se destacar e fazer elas perceberem você como a melhor opção. Basicamente isso que está escrito nesse quadro aqui em cima. Bom, o vídeo é esse. Eu gostei bastante, tá? O nome do canal dele, para quem quiser, deixa eu ver aqui, é Dark Purple Pill. Eu acredito que não seja um canal de Red Pill, mas é um canal recente, só tem 245 inscritos. E é um canal que ele faz alguns vídeos aqui sobre aplicativo de relacionamento, provavelmente, ó. É mais do que uma pílula, é um mindset. E eu gostei do vídeo, eu gostei, por isso que eu decidi trazer aqui pra vocês. Nada diferente do que eu já ensinei pra vocês milhões de vezes aqui. Nada diferente do que a gente ensina dentro da arte do texto, tá? Que é você melhorar suas fotos, você melhorar a descrição, você melhorar o seu text game, você melhorar o seu comportamento. Já falei pra vocês tirarem melhores fotos, sabe? Enfim, e claro, aqui talvez o que eu percebi é que talvez ele não tenha tão bons resultados nos encontros, talvez porque ele seja meio tímido, não saiba conversar tão bem. Enfim, até bom ele tá fazendo um canal agora, porque isso vai destravar sem dúvidas a comunicação dele. E você, gostou do conteúdo? Eu achei um depoimento bem sincero dele. Falou da transformação que ele teve que passar para ele ter os resultados que ele tem. E, cara, 2.600 matches, nada mal, nada mal. Ainda mais para um cara que não é tão bonito assim, né? Não é... Os asiáticos, assim, não são considerados homens padrão de beleza, assim, como shads que falam, né? Enfim, mas tem uma galera que gosta, tem uma mulherada que gosta, então ele simplesmente aproveitou isso a favor dele. Galera, eu vou deixar aqui no link da descrição, no comentário fixado, tá? A nossa oferta promocional de Black Friday, que ainda está disponível, tá? Então, acesso a todos os meus treinamentos, tudo que eu já produzi nos 10 anos de canal, tá? Mais de 12 cursos, entre Assunto Infinito, Arte do Texto, Endgame, Mestre das Abordagens 2.0, Protocolo da Atração, Gatilhos Mentais, Atração de Carnaval, VSM, Manual do Sexo, todos os meus e-books, tudo pra vocês, com 78% de desconto. É a melhor oferta que eu já fiz na história de 10 anos que eu tô na internet. Eu nunca fiz uma oferta tão boa assim. E tem até um detalhe legal que eu vou falar pra vocês, que muitos de vocês não sabem. O valor tá R$597, acesso vitalício a tudo, tá? Tudo isso que eu falei pra vocês, vocês vão pagar apenas R$597. E a gente tá abrindo a opção de boleto parcelado e Pix parcelado, ou seja, mesmo que você não tenha cartão de crédito, existe a opção de você aproveitar. Só tem que olhar aqui no link da descrição, no comentário fixado direitinho, porque tem um link que é para pagamento em cartão, em Pix à vista, e tem um outro link que é para pagamento nessa nova opção de boleto e Pix parcelado, ou seja, você vai pagar aí R$100 por mês para você ter acesso ao meu curso pelo resto da sua vida, e você vai pagar aí durante um período de 6, 7 meses e pronto, resolveu, é um investimento que você faz e você tem acesso a todo esse conteúdo que eu falei para vocês aí durante a vida toda, certo? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa os seus comentários, o que vocês acharam desse vídeo. Eu posso trazer mais reacts, talvez do canal dele, talvez de outro. Eu já vou me inscrever no canal dele aqui pra ficar acompanhando. E é isso. Tamo junto, um abraço, valeu!